um encontro que transformou vidas. Foi assim que a professora Vitória descreveu a sua experiência com João, um aluno especial que a inspirou a escrever um livro sobre inclusão, superação e amor à educação. Essa relação entre professor e aluno, que foi muito além do comum, foi vivenciada aqui, pertinho da gente, na Escola Municipal Hermínia Josete. Eu conheci o João ano passado, no início do ano passado, e foi a minha primeira experiência com um aluno que tinha síndrome de Down e que tinha necessidades especiais. O João, para além da síndrome de Down, ele também tem atraso global no desenvolvimento. Ele já passou por algumas cirurgias que também acabaram atrasando um pouco o processo de desenvolvimento dele, tanto dentro da escola quanto na vida, assim, de forma geral. Foi muito bacana, assim, poder experimentar isso tudo, mas no início deu aquele receio, né? Por nunca ter tido experiência, por estar nova na rede. Eu tinha acabado de entrar, era o meu segundo ano dentro de sala de aula, era uma turma com 23 crianças, e o João estava lá com a cuidadora, Lara, também. E foi bem bacana a gente conseguir construir isso tudo junto, sabe? A Lara já estava com ele desde o ano anterior, e quando eu cheguei já tinham algumas coisas estruturadas, mas algumas outras coisas eu fui aprendendo também ao longo do tempo, de como tratar o João, como conseguir fazer com que a sala de aula fosse mais apropriada para ele, porque hoje a gente precisa usar de mecanismos internos, né, muito mais às vezes do que mecanismos externos para conseguir lidar com essa falta, com o que ele precisa, né, com o que essas crianças têm necessidade. E desde o primeiro contato com o João, quando você viu ele pela primeira vez, você já imaginava que você iria escrever um livro sobre ele? Eu fiz um texto, que é o poema de base, para o João, e guardei ele durante um tempo. Isso foi assim nos 2 primeiros meses, sabe? Eu tenho esse hábito, às vezes, de escrever bastante coisa, enfim. E aí eu fiquei com aquilo, porque hoje em dia a gente vai se referir a crianças com necessidades especiais ou a pessoas com necessidades especiais de forma geral, e a gente fica muito com aquele receio, né? O que eu vou falar? Será que eu vou trazer algum termo errado? Será que minha fala pode soar desconfortável? E eu fiquei com aquele texto durante mais uns 4, 5 meses. Quando chegou nas férias de julho, assim, de meio de ano, eu fui olhar as fotos com os alunos e criei aquele carinho, sabe? Ver as fotos com o João, ver as fotos com os registros das atividades que ele fez, ele com os amigos, ele comigo. E aí bateu aquela reminiscência, assim. Eu fui, voltei naquele texto que estava lá guardado e mandei, assim, para a diretora da escola, mandei para algumas colegas. E elas falaram: Vitória, que legal, sabe? Que bonito que você viveu. Eu falei: cara, é verdade, sabe? As coisas estão tão diferentes em pouco tempo, assim. E aquilo me tocou de uma forma que eu cheguei a mandar para a mãe do João, né? E ela gostou muito do texto, falou que ficou emocionada, etc. E eu estava fazendo a minha pós em escrita na época. Então, comecei a estudar ali um pouquinho de roteiro, e eu vi que o texto era muito visual. E eu falei: cara, eu acho que essa história ela precisa chegar em outras pessoas e de uma forma acessível, né? Não enquanto uma imagem que as pessoas não conseguem chegar. No sentido tanto de mensagem, então trazendo essa mensagem de uma forma que as pessoas conseguissem olhar e sentir aquilo. Então o livro ele é bastante visual, ele é uma história contada com a cara do João, com o jeito do João, com o que ele fazia. É um livro, e também, para além disso tudo, né, ser um livro de fácil acesso, ele também pode ser consumido por diversos tipos de público. Então, as crianças que estão ali aprendendo a ler já se relacionam com esse livro. É um texto curto, mas muito poético, e as imagens elas constroem muita coisa. E eu vi isso também me relacionando com o João, o quanto que ele gostava de se ver, e o quanto que isso somou no processo dele, sabe? Então, assim, às vezes a gente pegava espelho, colocava para ele fazer as atividades, e ele ficava completamente encantado, sabe? Mostrar as fotos para ele reveladas, né? Ou então até mesmo assim no tablet passando, eu lembro que ele ficava assim se olhando, imitando as cenas que ele fazia, e aquilo me deu um ânimo, uma força para trazer isso, porque eu imagino que tanto eu quanto as minhas colegas de profissão e também as crianças da minha turma, de modo geral, que conheceram o João, vão ter isso
para sempre na memória, né? O quanto que esses gestos, o quanto que essa construção imagética ela ficou, simplesmente ficou para a gente marcada e trouxe muito aprendizado. Mas eu não sei o quanto isso fica marcado na memória e na vida do João. Então esse livro ele vem também como forma de demonstrar isso para ele, sabe? O quanto que ele recebeu afeto, o quanto ele foi cuidado, o quanto ele vai ser lembrado para sempre pela gente. E você veio de escola pública, né? Você acha que essa questão influenciou a forma que você lida com a diversidade na sala de aula, Vitória? Eu acho que sim, eu sou completamente apaixonada pela educação pública, né? Sobretudo pelos meus alunos, e eu vejo o quanto que não só a minha visão sobre a educação pública, mas a visão das minhas crianças do ensino público, o quanto que acrescenta, sabe? Ter crianças que vêm de diversos lugares, têm diferentes tipos de cultura, de religião, de música, de crenças, enfim. Eu acho isso muito bonito. Então, quando a gente vê uma turma tão diversa, não tem como não ter troca, sabe? Não tem como a gente não pegar um pouquinho de cada pessoa ali e eles se misturam, eu acho isso tão bonito, sabe? Você já tem planos para o próximo lançamento? Se vai continuar escrevendo sobre inclusão ou algum outro projeto educacional? Boa. Então, agora eu pretendo, nesses próximos meses, fazer a leitura, porque eu só fiz uma leitura desse livro pública, que foi com os meus alunos. Que mensagem hoje você passaria para professores que estão começando na educação e que vão trabalhar com educação especial? Eu acho que é ter paciência, né? Ter paciência não só com o que tá fora, com o que tá dentro, porque eu acho que a gente acaba se cobrando demais, né? É, paciência no sentido de que a gente pode e deve ser melhor, mas que as coisas elas vão acontecendo e elas não têm como não acontecer. A partir do momento em que você olha para aquilo com afeto, com cuidado, com carinho, com amor, essa situação vai se desdobrar, não tem muito jeito. A gente vai onde a gente consegue, até onde a gente consegue, nem tudo é 100% viável, porque a gente hoje lida com estrutura, com falta de material também, mas as coisas elas vão caminhando e, para além da paciência consigo mesmo, com o próprio processo, a entrega, né? Entrar em contato ali com o que essa criança, com o que essas crianças vão possibilitar para a gente, para o contexto, e também a parceria, né, Lara? Eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito grata, assim, por como todas as minhas colegas de profissão, elas olharam para o João e também pela liberdade que eu tive de trabalhar com ele de forma geral. Isso dá uma tranquilidade para a gente conseguir fluir com as coisas, né? Não se preocupar tanto com o próximo passo, porque o próximo passo ele vem só porque a gente está vivendo aqui agora, e às vezes o aqui agora é tão bom que só vale experimentar. Você consegue definir em uma palavra ou em uma frase o que significa para você o pequeno grande mundo de João? Eu acho que é um mundo que vale a pena ser vivido no sentido de que o João é uma criança linda. Ele é uma criança que apresenta tantas possibilidades, tantas formas de ver o mundo melhor pra gente, que é isso. Eu acho que vale a pena a gente também tentar entrar dentro desse mundo e experimentar.